Bom, pessoal, então estamos de volta aqui na aula de cálculo 1, né? Tudo bem? Então a gente terminou a aula passada falando um pouco sobre a escolha do avião, certo? A gente tem esse slide aqui para mostrar que nem tudo que vocês estão olhando são exatamente os parâmetros que vocês querem usar na escolha de vocês. E, particularmente, a gente falou que na aula em arquitetura a gente vai falar em tempo. Nossas medidas de desempenho todas têm que se relacionar com o tempo, elas todas têm que ter algum componente que você relaciona diretamente com o tempo. Então vamos lá, vamos tentar ver alguma coisa que você possa medir no seu computador que esteja relacionado com o tempo. Vocês conseguem falar algum parâmetro? Só acordar de novo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Alguma coisa do seu computador que você mede. Oi? O clock. O clock é tempo? Sim, a frequência é 1 sobre o período é tempo. Legal. Então isso quer dizer o seguinte, eu posso comparar a frequência de dois processadores e isso me dá o que tiver a maior frequência, o menor período, vai rodar o programa mais rápido. Feito? 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 Sim ou não? 50% de chance, vamos lá. Depende, é uma boa resposta. Então vamos lá, a gente tem o seguinte, a gente tem a frequência de operação do processador, que é igual a 1 sobre o período do clock. Ok, tudo bem. Período é tempo, então frequência tem a ver com tempo. No fundo, basta você pegar, trocar os maiores por menores e vice-versa, e você conseguiria achar tempo. Mas, um grande problema é que, dadas duas frequências diferentes, você não consegue decidir claramente se um computador é mais rápido que o outro. Frequência só não é suficiente. Por quê? Frequência está relacionada com tempo, mas por que frequência sozinha não é suficiente? Depende da, por exemplo, uma instrução dela mais simples para ser executada no processador de levamentos, também pode ter perigo. Você pode implementar, quer dizer, a gente tem que levar em conta talvez questões relacionadas ao número de instruções. Então vamos pegar instruções, então deve estar relacionado com tempo, é isso? Em número de ciclos. Ciclos tem a ver com tempo, instruções, então. Então vamos pegar aqui, vamos criar um termo chamado N, que é o nosso número de instruções. O número de instruções está relacionado com o tempo. Legal. Então, tenho dois programas, certo? Um programa tem mais instruções que o outro. Qual vai ser mais rápido? Depende de novo, exatamente. A resposta depende de novo. Né, Alexandre? Certo? Ok? Então, depende novamente. O que falta mais? Vocês já falaram um pouco disso. Seu nome? Rodrigo. Vamos começar hoje pelo Rodrigo. Rodrigo, o que falta mais? O que você colocaria mais aqui para poder descobrir tempo? Vamos tentar chegar numa fórmula que realmente dê tempo. Isso quer dizer, não importa muito o que eu colocar aqui desse lado esquerdo, do lado direito a gente vai igual a x segundos. Eu quero que seja segundos no final, ou milissegundos, alguma coisa assim. A gente tem frequência. A frequência é 1 sobre. Tudo bem, ajuda um pouco. Falta mais coisa, não falta. A gente já tem o número de instruções. O número de instruções é legal. O número de instruções a gente sabe que um programa é maior que o outro. Mas a gente não sabe que é muito mais rápido ou não. Falta mais alguma coisa? O que você acha? Ciclos por instrução. Aí chega em segundo. Legal, Rodrigo? Concorda com eles? Certeza? Tudo bem? Então vamos lá. Então está faltando uns ciclos por instrução. Ciclos por instrução. Certo? Vamos começar supondo hoje, pelo menos por um bom momento aqui, que todas as instruções, na média, gastam o mesmo número de ciclos. Tudo bem? Só para facilitar, depois a gente vai separar isso. Certo? Porque senão teria que separar as instruções em categoria A, B, C, D e fazer a conta. Tudo bem com vocês? Então como é que a gente consegue montar uma fórmula disso aqui do lado CP, que tinha que ser vermelho? Como é que eu consigo montar uma fórmula com os termos em vermelhos para poder dar um termo em azul? Exceto por questões de escala, que você pode querer frequência em megahertz, gigahertz, exatamente isso. Então a gente vai pegar o quê? Você precisa saber, vamos separar os componentes, certo?
Vamos fazer um pouco ao contrário. Suponha que os dois processadores tenham a mesma frequência. Ok? Suponha que dois processadores tenham exatamente a mesma frequência, para facilitar um pouco a nossa vida. Suponha que os dois processadores executem instruções com o mesmo número de ciclos por instrução. Eles gastam o mesmo tempo para cada instrução. Aí você tem dois programas com número diferente de instruções. O que vai acontecer? Qual programa vai rodar mais rápido? O que tiver menos instruções, tudo bem? Ok. Suponha agora número de ciclos por instrução idêntico, número de instruções idêntico, certo? E frequências diferentes. Quem vai rodar mais rápido? Quem tiver com a maior frequência, certo? E suponha agora que a gente tenha frequência igual, número de ciclos iguais, certo? O número de instruções iguais e CPIs diferentes. Quem vai rodar mais rápido? Quem tiver o menor CPI. O que é CPI? Ciclos por instrução. Então vamos lá. O que está na mão de um projetista? Frequência não depende? Ótimo. Frequência depende, tudo depende. Não, depende. Não diga assim, certo? A resposta nossa é que tudo depende. Não, Diego. Seu nome? Concorda com o Diego? Então vamos lá. Depende, não. O que acontece? O que está na mão de um projetista? Ele necessariamente sabe? Então vamos começar a detalhar um pouco que projetista que nós estamos falando. Vamos pensar no projetista de processadores. Vocês vão projetar um processador durante esse semestre. Certo? Controle de que vocês vão ter durante o semestre? Vamos lá. Vocês acham que vocês vão ter controle da frequência? Imagina, um projetista, vocês vão trabalhar na Intel e a Intel não tem controle sobre a frequência do processador. Pouco provável, né? Então a Intel vai ter controle da frequência. Ok. Número de instruções num programa. Você tem controle? Não. Então, mais ou menos. Vamos tentar um mais ou menos? Por enquanto, intuitivamente parece que não. Depende só do programador, não é verdade? Certo? Não é verdade? O número de instruções? Mas você tem um pouco de controle, porque você pode virar e falar assim, eu vou definir as instruções do meu processador. Então eu posso definir instruções bem complexas, onde o meu programa vai ter poucas instruções, bem trabalhosas, ou vou fazer instruções bem simples, onde o meu programa vai ter que ter muitas instruções. Então eu realmente não tenho controle direto sobre o N, certo? O N final. Mas eu consigo dizer faixas onde eu espero que o N fique, certo? Eu consigo dizer que tipo de instruções você vai ter que usar, consequentemente você vai ter que usar muitas ou poucas instruções. Então você, projetista de hardware, não tem tanto controle sobre o N, mas você tem algum controle sobre ele. Quem tem controle sobre o N? O programador tem controle sobre o número de instruções? O projetista de compilador tem mais controle, mas o programador também tem. Pega o seu programa e escreve lá, printf, hello world, certo? Vai dar um tamanho de instruções, não vai? Vai dar uma quantidade lá? Agora você copia essa linha e replica ela 1000 vezes. Aumentou o número de instruções. Quer dizer, você não tem controle direto, 17 instruções a mais ou a menos. Isso aí você realmente não tem. Mas você tem um controle sobre, eu vou colocar muitas instruções, vou fazer esse programa ficar maior do que esse outro. Não com muita granularidade fina, mas você tem um pouco de controle nisso. O projetista de compilador, ele tem controle sobre o número de instruções? Quem projetou o compilador, quem está desenvolvendo a biblioteca e tudo mais. Quem tem maior? Oi? Não, quem escolhe a otimização que o compilador faz é o programador. O programador liga ou desliga uma certa otimização. O padrão está ligado? Não. O padrão, não, exatamente o contrário. O padrão está tudo desligado. Você sabia disso? Vocês já usaram o GCC na vida de vocês? Ou qualquer outro compilador? Vocês já usaram alguma opção menos O nele? Menos O, que número que vocês usaram? Depende? Isso realmente depende. Então vamos lá. Sabe, alguém aqui... Deixa eu só fazer uma outra pergunta aqui, um parênteses antes. Tem aluno do curso 49 matriculado aqui. Estão aqui hoje? Ok. Minha sala é sala número 3 do IC. Todos já devem saber o que significa isso, mas significa aquele prédio do IC lá da economia. Minha sala é número 3 daquele prédio. Ok? Tudo bem? Só para poder avisar. Os outros já devem saber onde é a minha sala. Qualquer coisa, perguntar ao Matheus. Tá? Certo? Ok? A
gente pode perguntar ao Matheus, ou ao Rogério, ou qualquer outro que já foi ao DLC. Mas o pessoal do mecatrônica não acha prédio ou alguma coisa, então está anotado lá. Voltando para cá. O que nós temos? Se você tem um compilador, você tem direito a ligar ou desligar otimizações. Não é tanto o nosso foco aqui no momento, mas você pode colocar mais otimizações ou menos otimizações. Alguém já compilou um programa com a opção, por exemplo, "-OS". O que quer que isso signifique. Certo? Então você tem opções de otimização do seu compilador para ligar, certo? Para ligar algumas delas ou outras, e nitidamente o código vai ser diferente. Então, se o código vai ser diferente, você pode gastar mais ou menos instruções. Tudo bem? Ok? Então, se o seu código é diferente, você vai ter mais ou menos instruções. É muito difícil você compilar o seu programa de duas formas diferentes e ele casar exatamente o mesmo número de instruções. Tudo bem? Então, o processo de compilador tem um pouco de controle ali, mas o usuário pode especificar mais opções, menos opções e também variar esse controle. Legal. E quem tem controle sobre o CPI? Oi? O projetista do processador. Certo? Observa aqui, se você projeta o número, para você ter controle sobre o número de instruções, você pode projetar o conjunto de instruções. Depende se você é Intel ou AMD, você pode controlar mais ou menos do mesmo jeito o número de instruções. Agora, o CPI, a versão X, número 1437 de um processador, comparando com a versão 1438, pode ter um número médio de ciclos diferente. Tudo bem? Concordam comigo? Só que é o seguinte, ele está falando do número médio de instruções, né? Se é média, começa a complicar bastante. Porque é média de quê? Número médio de que uma instrução gasta, tá? Aí eu tenho um programa que usa muitas instruções complicadas e outro que usa muitas instruções simples. Eu tiro a média do mais simples do mais complicado e falo que isso é a média geral. Então a gente vai ter que falar um pouco sobre média. Por enquanto, suponha que existe uma média e alguém falou para vocês uma média boa. Tudo bem? Ok? Então nós temos esses três termos aqui. Nós sabemos o controle, como controlar esses caras aqui, quem pode controlar cada um desses elementos. Tudo bem? E se a gente souber que um ou dois desses são iguais, a gente consegue montar uma fórmula simplificada, a versão simplificada dessa fórmula, para decidir se o computador é mais rápido ou menos rápido que o outro. Tudo bem? Então, velocidade do computador está relacionada ao tempo de execução. E aí nós caímos num outro problema. Tempo de execução de quê? O que você usa no seu computador? Você pode falar para tudo. Browser. Compilador. Browser, compilador. Sistema operacional. Ele não joga. Vamos lá. Alguém joga aqui? Ok, vamos pegar... Você, seu nome? Juliano. Vamos pegar o Juliano lá. Então, ele usa browser, compilador, sistema operacional. Proporção? Você consegue chutar? Alguma coisa assim? Sei lá. Vamos botar assim, browser e compilador metade do tempo cada um. Só para ficar fácil fazer conta. Se você colocar 47%, vai complicar bastante. Juliano, vamos tentar a sua vez agora. Você joga, ok? Você joga algum jogo, não precisa falar qual é esse jogo, mas o que você consegue usar no seu computador? Browser, compilador e jogo, ok. Então vamos botar um texto para cada um, só para facilitar, para não comprometer ninguém. Ok? Facilita nossas contas. Tudo bem? Ok? O mesmo compilador que é bom para o Marcos vai ser bom para o Juliano? O mesmo processador que é bom para um é bom para o outro? O mesmo computador que é bom para um vai ser bom para o outro? Será? Essa é a dúvida, essa é a nossa pergunta. Isso quer dizer o seguinte, você vai no site da Dell e nós vamos ter lá o computador do Juliano, o computador do Marcos, o computador do Matheus, o computador do Vitor. Um Vitor estava ali em cima lá e cadê o outro Vitor? Ah, está aqui do lado. Então, tá bom. O Rafael está sentado para cá, cadê o Rafael? Rafael, aqui, você veio para cá. Ok, atrás de você estava o Fernando. Fernando, cadê o Fernando? Ah, você veio para cá. Então, você tem que falar isso para você tentar lembrar. Ok, por exemplo, já esqueci seu nome. Tá? Hein? Rodrigo. Ok, Rodrigo Marcos. Então, vamos lá. Até o final do semestre eu lembro mais. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Será que nós vamos ter o computador do Rodrigo, o computador do Marcos, o computador de cada um de vocês no site da Dell, por exemplo, ou no site de qualquer outro fabricante? Ou no supermercado mais próximo da sua casa? A gente não vai ter. Por que a gente não vai ter?
se alguém decidiu que sabe escolher o melhor computador para vocês, ou sabe escolher subconjunto de computadores e vocês comprariam um específico. Então nós temos um problema aí na hora de definir o que é um computador mais rápido do que o outro, certo? Porque você tem que definir o que você quer fazer. E, tipicamente, usando o computador do Marcos e do Juliano, o Juliano vai querer ter mais recursos de processamento gráfico, provavelmente, do que o do Marcos. Tudo bem, mas o que ele vai precisar de ter? Vai ter talvez mais espaço em disco, alguma coisa diferente. Mas são dois computadores. E se eu pegar as métricas que o Marcos vai usar para avaliar o computador dele, provavelmente não vão escolher o melhor computador para o Juliano também. O Marcos pode decidir por algum critério, está relacionado só com os dois programas dele. E, no entanto, os dois programas dele representam 66% dos programas do Juliano. Então também não vai ser algo tão ruim para ele assim. Ok? Tudo bem com vocês? Certo. Agora vocês estão responsáveis por definir o que é um bom computador. Já que a gente não vai conseguir achar um computador que é bom para todo mundo, vocês estão responsáveis por definir o que é um bom computador. Para que a gente vai fazer isso, antes de eu passar para os próximos 2, 3 slides, eu vou pedir para vocês se juntarem com as pessoas que estão exatamente do seu lado, ao alcance que você consiga falar sem interromper o outro. Isso dá mais ou menos 3 ou 4 pessoas, certo? Ok? E a gente precisa do seguinte, eu não estou interessado em nomes de programas específicos, eu estou interessado mais em categorias, igual a gente falou ali, certo? Nós temos um compilador, ao invés de falar GCC, por exemplo, vamos falar um compilador, um browser, não estou interessado em coisas assim. E às vezes você pode até pensar em coisas mais simples, um pedaço de um programa, se você achar que é relevante ou não, certo? Por exemplo, independente do jogo, ele faz muito decodificação de vídeo, por exemplo. Eu não estou querendo tocar mídia, eu toco alguma outra coisa. Então, vocês podem usar coisas mais parciais, certo? E eu queria que vocês tentassem levantar algumas funcionalidades ou alguns tipos de programa e, intuitivamente, tentassem dar proporções nisso para todo mundo, todos vocês aqui devem ter aquela tia que acha que vocês entendem tudo de computador, não é verdade? Ok? Ou, pior, você tem aquela pessoa que tem um sobrinho que entende tudo de computador. A tia dos outros? Tudo bem. Então vamos pensar assim. Depois eu conto uma outra história para vocês responder essa pergunta deles, certo? Quando perguntarem se você sabe tudo de Windows, eu te conto uma resposta bem interessante para você dar para eles. Ok? Mas é o próximo passo, certo? Verídica, certo? Bom, então vamos fazer o seguinte, vocês vão sentar, vocês trouxeram papel, caneta, lápis, faixa. Quem não trouxe, quiser fazer, eu tenho um monte de quadros verdes aqui no canto, fique à vontade, certo? Pode vir o grupo, ficar aqui no canto e a gente resolve com vocês. Então, junta, vocês dois que estão meio sozinhos aqui, estão quietos, conversa com os de cima, você tenta conversar com os outros. A ideia é não ficar sozinho, você que está isolado aí atrás, conversa com alguém. Observe o seguinte, conversa autorizada, fique à vontade. Certo? O que vocês têm que fazer?
Geração de vídeo no meu celular. Mas vamos lá, senhores. E aí, conseguimos o mapa? Calma. Tá aí? Se ele nem saiu ainda no direito, está colocando. Geração de vídeo. Não, peraí, mas a ferramenta já está com 10, 20, 50.
Vamos tirar uma média de cada vez. 20, 20, 10, 50, 4, 12, 5, 5, 5 vai dar 6. Agora que vocês já têm o benchmark de vocês, então, eu acho que um monte de gente aqui, talvez por indução, certo? Talvez por indução do Marcos aqui, certo? Várias pessoas usaram browsers, por exemplo, certo? Ok? Vamos tentar montar uma pequena lista aqui, mas antes de a gente completar a lista, eu queria só falar alguns detalhes sobre o benchmark, além disso. Primeira coisa, ele tem que ser possível de ser executado, certo? Então, vocês definiram atividades ou programas e pesos. Você tem que ser capaz de tirar isso. A ideia geral, em última instância, é o seguinte. Esse computador aqui, que está na minha mesa, deu valor 13,7 e o computador do Thiago ali deu 15. Então, compra aquele. Tudo bem? Entendeu? Em última instância, o que você gostaria de fazer é isso. Certo? É claro que a gente está supondo que preço não é problema nesse momento. É claro que você vai ter que levar em consideração preço num dado momento. Mas, por enquanto, deu 13,7, deu 15, compra o 15. Não tenho dúvida. Tá? Então, nossa meta é essa. Para nossa meta chegar nesse ponto, vocês já definiram programas. É suficiente? Ou não? Vocês definiram programas, atividades e fração. É suficiente? Hein? O que você acha, Alexandre? Thiago? É suficiente? Vamos lá, alguém fala depende. Oi? Diga. Não. Pode falar. Certo. Você quer ter um desempenho, exatamente. Então, ele é importante para você. Não é porque ele vai, não é porque você joga pouco. Por exemplo, que eu falei para o Felipe lá, Felipe, né? Renato? Felipe? Renato. Falei para o Renato lá. Na verdade, o Renato e a Laís estavam falando lá que eles queriam ter calculadora. Afinal, quando você precisar usar a calculadora do Windows, ela tem que estar lá. Mas, por exemplo, editor de texto. Talvez você use 5% do seu tempo, igual ao seu jogo, mas esse 5% significa um dia que você quis usar. Certo? Então, por exemplo, meu celular aqui. Quanto tempo do seu dia você usa o seu celular? Por outro lado, se você toda hora que você tiver que tirar o celular do bolso, aperta um botão, tem que esperar 3 minutos, ele não funciona. Então você tem que ter um desempenho mínimo ali. O peso não é simplesmente a proporção do tempo que você usa, e sim a importância daquilo para você. Muitas das vezes está relacionado, mas não necessariamente. Ok, Fernando? Fernando, né? Certo? Então, você pode dar mais peso para essa funcionalidade. Sem se preocupar que, sei lá, vamos supor, você está dando peso de 30% para alguma coisa, não é que você fica 30% do tempo lá. Mas que, se essa coisa for fraca, talvez ela vai afetar a sua decisão negativamente. Ok? Então, um pouco nessa direção. Bom, e aí nós temos o seguinte. Nós temos, por enquanto, funcionalidades. Browser e tudo mais. Obviamente, se você quer medir o desempenho, você vai ter que especificar mais detalhes. Você não vai mais poder falar que é browser. Abre um browser qualquer e aí? Não resolve. Certo? Você tem que especificar um browser. Okay? Então, se você quiser botar um benchmark, você tem que instanciar especificamente. Por isso que, voltando só usando vocês dois como exemplo, tudo bem? Na verdade, o grupo lá, certo? Os dois foram só os escritores, certo? Tinha um item chamado Outros.
Infelizmente, outros a gente não consegue instanciar. Faz sentido, isso quer dizer, você sabe que o seu conjunto não é só isso, mas por outro lado você não consegue instanciar, você não consegue definir uma coisa. Tudo bem? Ok? Certo? Então você não consegue definir uma única coisa. Então você precisa instanciar. Quando você vai montar um benchmark, é extremamente importante que você consiga instanciar. Mas novamente, vamos voltar aqui, certo? Vamos voltar o Marcos aqui na frente e ele usa compiladores, certo? Tudo bem. Então eu vou lá, vou medir o tempo de execução do GCC. Eu vou lá e digito GCC, Enter. Opa, 0,1 segundo. Legal. Pronto. Tá certo? O que vocês acham disso? Não é exatamente isso que a gente estava pensando. Então tem mais uma outra funcionalidade interessante. Mas tem outra funcionalidade bem interessante para fazer aí, que é o seguinte. Você quer pegar o seu compilador e quer dar alguma entrada para ele. Novamente, você não vai pegar todas as entradas do mundo. Você vai pegar alguma entrada que você considera típica. Então, por exemplo, vamos pegar todos os programas que você fez em 102, 202 e vamos mandar compilar tudo um atrás do outro e vou marcar esse tempo. Aí tem um outro fator muito interessante. A nossa precisão de marcação de tempo. Então você não quer um tempo de 0,1. Porque de repente você arruma um tempo de 0,2 e você acha que é o dobro do desempenho, mas pelo simples fato que estava na sua margem de erro. Então você quer um tempo que você consiga medir. Não é uma corrida, uma disputa de natação das Olimpíadas que fica lá por 2 centésimos. Você até consegue medir isso com o computador, mas não é tão relevante para você nesse momento. Então o que você quer? Você quer ter os programas. Então vocês definiram tarefas aqui com vocês. Vocês têm que definir programas. E dados esses programas, o que seriam as atividades que você faria desse programa? Por exemplo, alguns de vocês colocaram Office. O que significa Office? Ora, você tem planilha, você tem editor de texto. E o que você faria no programa dele? Notou que começa a complicar um pouquinho? Ou não? Certo? E você precisa, porque se você vai pegar e vai comparar o meu computador, certo? Com o computador dele, ou com aquele outro computador lá atrás, certo? Ou com qualquer outro computador, você tem que conseguir rodar a mesma carga de trabalho nos dois. Nitidamente, você não vai esperar, por exemplo, digita um texto aí qualquer, digita uma poesia no outro. Aí hoje eu estou bem humorado, digito uma poesia aqui imensa aqui no meu computador. Amanhã eu estou indignado, porque tem um outro HD, eu vou no computador ali e digito, sei lá, batatinha quando nasce, falando pelo chão, acabou. Certo? Então o computador dele ficou mais rápido porque eu digitei menos coisa. Então você quer ter uma métrica clara e fácil de medir. E mais, você quer ter várias medidas, em vários equipamentos diferentes, aplicar os pesos e de alguma forma tentar chegar no número. Ok? Essa é a ideia de um benchmark. Claro para vocês? Vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem instanciar o de vocês? Oi? É. Mas você quer isolar o sistema, acho que é um processo de empate. Sim, sim. Você tem questões de... No seu computador pode estar rodando outra coisa. Certo? A gente vai falar um pouco disso depois. Mas a priori suponha que você consiga fazer isso. Então você pode calcular o número π e rodar alguma coisa. Sabe como é que se calcula o número π? É um limite, né? Isso. Como é que você calcula? Tem várias técnicas, na realidade, tem equações e tudo mais. E uma delas é chamada de técnica de Monte Carlo. Já ouviu falar? Simulação de Monte Carlo? O Monte Carlo é um pouquinho diferente. Ele Vai gerando números aleatórios e calcula π através de números aleatórios. Olha que legal. Vocês conseguiriam? Bom, técnica de Monte Carlo vem de Monte Carlo, onde tem um monte de cassino, então aleatório. O que significa isso? Bom, tudo a ver com... Lembra que eu falei hoje cedo que ia ser aula de cálculo? Certo. Suponha que esse aqui é mais um quadrado meu, tudo bem? Ok? E aí esse quadrado, no centro desse quadrado, eu desenhei um círculo, tá vendo um círculo aqui dentro? Ok? Tudo bem? Você consegue fazer a relação entre áreas desse pedaço do círculo, desse pequeno arco aqui, e a área que está dentro dele, que está fora dele? Pensa o quadrado é a sua área, raio 1, quadrado de área 1, e você tem duas áreas aqui dentro, certo? Tem essa aqui e tem essa área verde. Tudo bem? Se você calcular essa proporção, você vai ver que tem um fator π lá. Não vai ter? A
Afinal, se tem alguma coisa relacionada com circunferência, sempre aparece π na sua fórmula. Tudo bem? Então, se você tiver um gerador de números aleatórios, ok? Tendo um gerador de números aleatórios, você gera números aleatórios aqui dentro desse quadrado. Um monte. Certo? E você sabe a proporção dos números que tem que cair aqui dentro e a proporção dos números que tem que cair aqui fora. Certo? Tudo isso está relacionado com π. Concorda comigo? Vocês não conseguem ver que tem um π aqui dentro. Tudo bem? Se fosse meio, se você pegasse, para facilitar, se eu dividisse isso aqui ao meio, eu vou gerar números aleatórios e eu quero que ele saia, vai sair metade para um lado e metade para o outro. Certo? Você consegue saber se o número... Porque aqui está um raio, isso aqui é raio 1, certo? Se isso aqui é raio 1 e esse cara aqui também é raio 1, certo? Você consegue saber se o número está dentro da circunferência ou fora, sem usar cálculo de π. Afinal, você não poderia usar π para calcular π. Né? Tudo bem? Então, você consegue simplesmente vendo a distância dele até esse ponto aqui, ver se ele está no lado vermelho ou no lado verde. Tudo bem? E aí, se você calcular a proporção da área vermelha e verde, vai aparecer um fator π. Só que essa proporção é a proporção de pontos também que você colocou de um lado e do outro. Então, você começa a gerar um monte de números aleatórios e, num dado momento, você vai ter π com a precisão baseado na quantidade de números aleatórios que você teve. Simplesmente gerando números aleatórios. Dá para fazer isso jogando moedas, mas vai gastar muito tempo. Okay? Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Mas voltando ao nosso... Por que surgiu esse π aqui mesmo? Oi. Porque assim, eu fiz assim, que para o cara que usa meio meio, os voadores são muito pesados. O cara conseguir triplicar o tempo do voador dele, pode ser um meio por segundo. É por isso que você tem o seu tempo. É exatamente por isso que você tem o tempo. Só que dói mesmo, você não tem tanta importância para o outro cara. A importância do ganho daquilo do cara. Ou do programa. Levar duas coisas, certo? Primeira coisa, você vai escolher esses dois computadores. Então, você quer ter a importância do programa. Mas no dado momento, você quer melhorar o desempenho. Quando eu vou colocar? Tudo bem? Mas só voltando ao Rafael que falou a ideia do π. Você tem um programa que calcula π, certo? Embora tenha uma ideia bem interessante, nós queremos calcular π. Legal a história, conhecimento pra gente aqui. Quantas vezes por semana você calcula π no seu computador? Ah, ok, legal. Então você teve uma meta para isso. Tudo bem? Mas convenhamos que, sei lá, lembra daquela tia que eu falei de você, que você é quem tem estudo de computador? Quantas vezes ela vai rodar um compilador? Certo? Então a gente começa a ter coisas, quando você começa a querer detalhar mais o benchmark, mais e mais e mais, você acaba colocando coisa que talvez você não quisesse colocar lá. Certo? Tudo bem? Mas por outro lado, vamos pensar o seguinte, eu vou colocar gzip no meu benchmark. Sua tia vai usar o gzip? Matheus? Mas algum compressor talvez ela use, né? Talvez ela use um compressor sem nem saber. Ela usa um compressor porque, por exemplo, ela usa o Word. Sabia que o novo formato desse docx é um arquivo zipado. Então ela está usando um descompressor. Sim, você pode abrir ele com zip e você vai ver o conteúdo dele todo lá dentro. Para quem tiver curiosidade, é dedicado para vocês. Bom, então o que acontece? Talvez um compressor fosse interessante, olha que legal. Ele não está exatamente isso, mas ele está implementado dentro do Word, do Excel e tudo mais. É uma coisa que permeia todo o aplicativo Office, abrir um arquivo mais rápido ou não. Entendeu? Então você pode pegar um pedaço de uma funcionalidade, foi um pouco do que eu falei, certo? Alguém daqui falou que usava rede. Seu nome? Fábio. Fábio falou que usava rede. Eu pedi mais explicação e ele falou, não, eu faço muita transferência pela rede. Aí tem uma questão bem interessante. Eu vou pegar o meu compilador, que é super lento, certo? Vou pegar o meu computador, que é super lento, vou pegar o computador dele, por exemplo, do Thiago, que é bem mais rápido, mas em compensação, eu vou dar a minha linha de internet de celular para ele e vou pegar uma linha muito rápida de internet para o meu computador. Certo? Então, o que você está fazendo? A velocidade do computador realmente vai influenciar seu desempenho, vai influenciar muito pouco, né? Vai ter pouca influência. Então você tem que tomar cuidado na hora de montar seu benchmark para decidir o que você quer medir. Talvez a gente devesse separar
em múltiplos benchmarks. Nota que tem um monte de coisa, um monte de variedade que você pode fazer, mas em linhas gerais, o que a gente quer? Alguns programas com entradas, ou forma de executá-los, certo? E uma métrica de proporção entre eles. É isso que a gente quer ter para definir o benchmark. Certo? E aí a gente pega esses caras ali, roda todo mundo, dá um número. Seguindo um pouco alguma pergunta, alguém também me perguntou, não estou lembrado agora. Seguindo um pouco a ideia, você vai fazer o quê? Pega um computador, define um computador como um computador lento para você. E fala que aquele número é o número 1 ou 1000, certo? É o número daquele computador. Normaliza para ficar mais fácil. Tudo bem? Certo? Geralmente, benchmarks usam um computador bem antigo, que já tem mais tempo de idade. Então, você usa um computador bem antigo e fala, aquele computador é 1. Então, por exemplo, meu computador aqui que rodou em 13,7 segundos, isso vale peso 1. Ponto, 1 ponto. E agora você pode pegar outros computadores, rodar exatamente o mesmo benchmark, você vai saber quantas vezes mais rápido do que esse computador meu eles são. Ok? Tudo bem, senhores? Entenderam a ideia de um benchmark? Vocês conseguem agora medir o tempo de execução de um dado programa? Ainda não. Vocês conseguem, com esse tempo, saber compor e montar um benchmark maior? Já tem um pouco mais de noção, não é verdade? Então, é um pouco mais do detalhe que a gente vai falar sobre isso. Guarda essa lista, a gente vai usar essa lista mais pra frente, quando a gente chegar e montar o benchmark mesmo. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Só avançar. A gente falou aqui, então, a gente falou em tempo de resposta e throughput, a gente vai trabalhar nesse, certo? Na nossa disciplina aqui, a gente vai trabalhar fortemente em tempo de resposta. Isso quer dizer, roda um programa, gastou tanto tempo para me responder, esse é o tempo de resposta dele, é isso que eu estou avaliando. Tudo bem? Ok? E aí, a gente pode fazer várias coisas nesse sentido, mas o interessante é, o desempenho de um computador é definido como 1 sobre o tempo de execução dele. Então, para saber se um computador é mais rápido do que o outro, basta dividir o desempenho de um pelo outro, e você vai ver que um computador é 2 vezes e meia mais rápido que o outro. Altamente intuitivo, certo? Então, se você tem um programa que gasta 10 segundos no computador A, 15 segundos no computador B, o computador A é 1 vez e meia mais rápido do que o B. Ok? Acredito que essa parte aqui vocês não teriam muito problema, certo? Só fazer a conta direitinho. Posso? Ok? Então, o que a gente vai fazer? Nossa, silêncio é bom, né? Certo. Então, o que a gente faz aqui? Aqui a gente consegue tentar pegar 2 programas ou 2 conjuntos de programas, simplesmente faz a fração do tempo de cada um dos outros e tem o desempenho. Só uma questão importante aqui que às vezes a gente inverte, tá? Não é para inverter, você está querendo medir o tempo do A do B, o A é mais rápido, logo vai dar 1,5, certo? Embora, se você inverter a fração e fizer o contrário, você pode ter pequenas diferenças de valores, certo? Como é que você vai medir o tempo de execução? E aí é que é uma coisa bem importante para a gente. Medir o tempo de execução de um programa significa medir o tempo que sua CPU gastou executando aquilo. Ok, Rafael? Exatamente isso que eu quero. O Rafael deu um exemplo que ele quer o programa que mede pi e tinha mais coisa rodando no computador dele. A primeira coisa que você pode pensar em fazer é matar todas as outras coisas que estão rodando no seu computador e botar só o seu programa que mede pi lá. O problema é que isso não é muito fácil de fazer. Felizmente, o seu sistema operacional já te dá um pouco disso. A gente tem vários tipos de medida. No fundo, a gente tem várias medidas que o seu sistema operacional te dá. A gente separa essas medidas em 3. Okay? 3 medidas. No fundo, assim, se a gente está pensando do ponto de vista de um programa, nós temos 3 medidas principais. Certo? Tempo de CPU é o tempo que o seu programa gastou sendo executado explicitamente. Para quem entende um pouco do sistema operacional, já fez matéria do sistema operacional, de tempos em tempos, o seu sistema operacional tira esse programa da CPU e bota outro lá. Então, eu não estou contando. Parei de contar. Quando eu trouxer ele de volta para executar, eu continuo contando meu tempo. Então, o relógio está falando só o tempo que você gastou sendo executado. Tudo bem? Esse é o nosso tempo de CPU. Certo? Então, o CPU time, se você quer medir o seu cálculo de pi, você queria medir exatamente o CPU time, tempo de CPU. Quanto tempo eu gastei com a minha CPU executando esse programa. Essa é a medida que a gente quer usar. Tipicamente, quando você usa o comando time do Unix, é o user time que ele vai te dar. Okay? Esse user time é exatamente o tempo de CPU. Quanto tempo o seu programa gastou no processador. Tudo bem? Tem mais tempos. Tem um outro tempo
E já no outro espectro, também que é chamado de real time. Ou conhecido, eu estou procurando aqui, conhecido como o all time. O nome vem exatamente por isso, certo? O all time é uma tecnologia de parede, que é como se você olhasse ali, deu um enter para rodar o programa, esperou um pouquinho, deu um enter de novo, gastou 3 segundos. Okay? Esse é conhecido como all time. Eu não quero saber o que está acontecendo dentro do computador, eu olhei, certo? E medi o tempo de relógio, o tempo da parede, certo? Então esse tempo aí é chamado de all time ou real time, que é o tempo real. Quanto tempo passou do início ao fim? Deu um enter, daqui a pouco apareceu um pronto, é esse tempo. Dei 2 cliques, rodou alguma coisa, blá, 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 sumiu, esse é o tempo. Okay? Então a gente tem o user time, ou CPU time, que é o tempo que você gastou no CPU. Você precisa do sistema operacional para medir isso para você, que você não consegue medir, tudo bem? E você tem no outro espectro real time, tempo real. Quanto tempo ele gastou de verdade olhando o relógio, tudo bem? E no meio aqui você tem um outro tempo que está composto no seu programa. Já que tem um sistema operacional trabalhando ali, você tem um outro tempo chamado de System Time, que é o tempo que o sistema operacional gastou tentando te ajudar. Por exemplo, você pede para abrir um arquivo. Seu programa não abre um arquivo. O sistema operacional vai fazer coisas para abrir o arquivo. Então, esse tempo vai ser contado como System Time. Tá? Então, tem um outro tempo chamado de System Time. Só para a gente anotar aqui, então. Certo? Nós temos User Time. Nós temos Real Time. E nós temos System Time. Vocês conseguem me dar a relação de ordem deles? Quem é menor que quem? Quem é maior que quem? User e System é difícil a gente dar relação, né? Mas eles podem... Suponha que você abre 1 milhão de arquivos e talvez você gaste muito mais em System Time. Quando você pede a alocação dinâmica de memória, você pode ir a System Time. Certo? Mas para vocês é intuitivo que Real Time seja maior que User Time? Tudo bem? Para todo mundo? Não, você pode ter outros problemas rodando. Então, na verdade, pensa o seguinte, vamos fazer um programa super rápido que soma 2 números. Ok? Então, digite o primeiro número, 2, enter. Digite o segundo número, 3, enter. Resposta sim. Ok? Agora vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos executar esse programa de novo. Digite o primeiro número, 2, enter. Digite o segundo número, vou tomar um cafezinho primeiro. Meia hora depois eu volto e digito 3. Então, meu real time ficou imenso, meu user time ficou o mesmo user time. Então, real time e user time pode dar uma diferença grande. É intuitivo para vocês que real time fique maior que user time, certo? Só que agora a gente vai começar a olhar de novo a métrica de user time. O que é user time que a gente falou que eu falei para vocês? É o tempo que seu programa gasta onde? No processador, certo? Tudo bem? Seu nome? Você mesmo. Sim. Tudo bem para você? Então, user time é o tempo que seu programa gasta no processador. Certo? Quantos cores tem aqui dentro? 2. Certo? No meu computador tem 2 cores. Tudo bem? Okay? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um programa que tem uma versão paralela. Ele roda os 2 cores ao mesmo tempo. Ele gastou 5 segundos em cada um dos cores. Quanto vai ser o user time? E aí é que está o problema. O user time dele vai ser 10. E quanto vai ser o real time dele? 5, um pouquinho mais, talvez. 5. Ok? Então, quando você começa a trabalhar com programas paralelos, o real time pode ser menor do que o user time. E mais, pela bagunça do programa paralelo, eles estão rodando o tempo todo juntos, ou você roda um pedaço aqui, mais um pedaço lá, um pedaço junto, um pedaço separado, você não sabe exatamente a proporção. Ok? Então, nós temos que o real time pode sim ser menor do que o user time. Certo? Mais uma contradição para vocês, mas está explicado. Tudo bem? Ficaram muito tristes? Não, né? Ok, então vamos lá. Bom, então nós temos user time, real time, system time. Nós conseguimos medir isso aí. Se você usar, tem um comando no Linux chamado time, que te dá exatamente isso. Time, nome do programa, e ele vai te falar quanto tempo você gastou com ele. Tá? Depois você termina de executar o programa, ele te fala exatamente o tempo que você gastou lá. E é isso aí que você pode usar para poder medir o desempenho de qualquer programa. Legal. Já consegui medir o tempo. Muito bom. Agora vamos voltar e vamos continuar o nosso
trabalho aqui. Observe o seguinte, a gente pode querer fazer outras medidas, tá? A gente pode querer fazer, por exemplo, medidas de I/O, algumas medidas de overhead, idle time, certo? Quer dizer, tempo que você ficou sem fazer nada, mas o nosso foco principal aqui vai ser medir o tempo de execução dos nossos programas. Cada um desses programas que vocês vão montar na lista de vocês, a gente vai medir o tempo de execução deles. Tudo bem? Ok? Bom, falamos um pouquinho de tempo, deixa eu só falar para completar. A gente falou em tempo, mas a gente tem que falar um pouco em clock. Quer dizer, como é que eu meço isso? A gente falou em frequência, não falou? Vamos medir em clock do seu processador. O que é o clock do seu processador? Certo? Todo hardware vai ter uma determinada frequência, onde você tem uma medida de clock. Bem no início dessa aula, a gente começou falando que o projetista do processador tem um certo controle sobre o clock. A gente espera que a Intel tenha um certo controle sobre o clock. Certo? Mas como é que funciona isso? Em linha geral, como toda e qualquer empresa, chega alguém lá em cima e fala, eu quero rodar 3 GHz. Baixa uma tela, desce e os projetistas vão lá se virar para tentar fazer isso aí. Mas será que eles conseguem sempre? Não. O que acontece é o seguinte, não é você que dita a frequência de operação do circuito, é o circuito que dita a frequência que ele consegue executar. Ok? Então, o circuito, você analisa o circuito e descobre a frequência que ele consegue executar. Para você mudar a frequência desse circuito, você precisa mudar o circuito. Se você tem um determinado circuito, qualquer que seja, a frequência máxima de operação dele já está definida por ele. Ok? Já está definida ali. Certo? Você tem um atraso das portas lógicas, você tem seu processo de fabricação. Mas se você trocar alguns dos componentes, troca algumas portas lógicas, troca o processo de fabricação, você pode mexer na frequência. Mas, novamente, a nova frequência máxima já está definida de novo. Ok? Então, a frequência máxima de operação de um circuito é definida pelo desenho do próprio circuito, pelo que você colocou lá dentro, pela forma que você projetou esse circuito. Certo? Mexer na frequência máxima implica em mexer no circuito. Dessa frequência máxima, uma coisa que pode ser meio surpreendente para algumas pessoas, vocês sabiam que processadores também têm frequência mínima? Embora esse comentário seja praticamente irrelevante, ninguém vai querer trabalhar com frequência mínima, mas os circuitos também têm frequências mínimas de operação. Abaixo de uma determinada frequência, ele não tem o mesmo nível de confiabilidade de novo. Okay? Só que essa frequência é bem baixa, certo? Então não é algo que vocês devam se preocupar. Certo? Mas o circuito tem um intervalo de operação. Ok? Sim, aí você desligou ele. Você quase desligou, na realidade. Você tem, na verdade, você tem estados de operação dos processadores. Se você pegar, por exemplo, isso vale para processadores de desktop, que eles têm o que eles chamam de P-states, não sei se você ouviu falar desse termo. São estados de atividade dele, certo? E eles têm os chamados C-states, que são estados, o C0 é estado ativo, funcionando normalmente, e aí você tem, por exemplo, C1, C2, C3, que são estados com níveis cada vez mais profundos de sleep, de hibernação. Ok? Então, os processadores têm essas duas escalas. O que acontece? Se você pegar os P-states, você está diminuindo a frequência, está fazendo ele ficar mais lento. Ficando mais lento, ele economiza energia. Certo? E se você fizer trabalhar no C-states, os C-states, você vai ter o seu processador, no primeiro C0 ele está funcionando, a partir daí ele não está funcionando, mas ele vai variar entre um e outro, enquanto de energia ele está gastando para ficar pronto para voltar instantaneamente. Certo? O seu celular, o que o seu celular faz? Uma coisa muito legal, lembra daquele projeto One Laptop per Child, um computador por criança? Uma das técnicas de otimização dele era desligar 1% do tempo a sua tela. Isso a tela apagava por 1% do tempo. Certo? Não é 1% contínuo, simplesmente, sei lá, vamos supor, a cada segundo ele desligava por 10 centésimos, 1 centésimo de segundo que estava desligado. Era uma técnica que eles usaram para poder economizar energia. Certo? E a pessoa praticamente no nó. Eu não lembro qual a fração de tempo que eles usavam para. Era sempre 1% do tempo, mas eles definiam de quanto em quanto tempo isso rodava. Né? E aí você consegue economizar energia. Então, você economiza energia no seu celular, desligando a tela dele, desligando o processador e tudo mais. Okay? São processos muito similares em processadores diferentes. A única diferença principal nesse caso aí é que seu celular você quer que ele retorne rápido. Certo? Então você vai apertar um botão nele e ele vai voltar. Ele estava dormindo, ele vai voltar. Então ele tem que ficar num estado que é quase ativo, mas é com bastante economia de energia.
Seu computador, a gente tolera um computador que, por exemplo, sei lá, se eu desligar esse computador aqui agora, eu tolero gastar aí, sei lá, 15 segundos para ligar. Gastar muito mais tempo eu começo a reclamar. Mas uns 15 segundos, 30 segundos, a gente aceita bem. Certo? Brilho da tela. O controle da tela, a tela é um dos grandes vilões de qualquer dispositivo móvel, tá? Certo? Então você tem vários tipos de controle dele. Certo? O brilho você tem uma lâmpada basicamente ali atrás. Você pode abaixar o brilho dela ou aumentar esse brilho. Certo? PWM é isso, você cria pulsos, certo? E você faz pulsos maiores ou menores para brilhar. Se a sua lâmpada aceita esse tipo de luminosidade, se tiver uma lâmpada estilo incandescente, é fácil você notar. Certo? Se eu pedir agora um voluntário para ficar acendendo e apagando a lâmpada aqui, a tela não deixar ela queimar, mas certo? Se o cara for muito rápido, você vai parecer que a sua lâmpada está em metade da intensidade. Certo? Se você falar para ele, você liga, fica 75% do tempo ligado, 25% desligado, aí você vai ver que ela está com intensidade maior. É algo parecido com o que você pode fazer com lâmpada. O mecanismo é diferente porque a tecnologia de lâmpada é diferente, mas a ideia é essa. Okay? Bom, voltando aqui no clock. Clock a gente tem algumas coisas importantes a falar sobre ele. Primeiro é que você tem o período do seu clock. O período do seu clock é entre uma subida de onda e a próxima subida. Dá para contar o período também entre uma descida de onda e a próxima, mas o efeito é exatamente o mesmo, certo? E aí nós temos o seguinte, tipicamente, nesse seu clock, você tem um período onde você faz a operação e um período muito pequenininho aqui onde você guarda o estado do seu processador. Certo? Então, se você quer fazer a comunicação entre um componente que está cá no canto direito e um componente que está aqui no canto esquerdo, você envia os dados e você tem o meio do período do clock inteiro. Quando estiver chegando lá no final, ele vai capturar esse resultado e guardar, certo? Em registradores do seu circuito. E exatamente isso. Imagina o seguinte, eu quero fazer transmitir esse dado daqui para cá, certo? Só que agora eu não estou nessa distância. Esse dado aqui está muito lá no canto e o outro dado está bem aqui nesse canto. O que vai acontecer com o meu período? Vou ter que trabalhar com um período um pouco maior. No fundo, hoje em dia, aquela ideia, se vocês fizeram alguma disciplina de circuito lógico, a ideia de vocês de que você tem um monte de componentes, você tem que medir o tempo que você passa por dentro deles, o atraso deles, certo? Essa ideia intuitiva que a gente tem, ela nos diz uma noção do nosso período. Infelizmente, hoje em dia, muito desse tempo é gasto com interconexão, você gasta com fio mesmo. Certo? Então, você tem um fio que vem em cada canto e vai até lá no outro canto. Certo? Dado um processador antigo, certo? Se você pegar, por exemplo, um Pentium 4 muito antigo, certo? O tempo que você gasta do topo superior direito ao canto inferior esquerdo do processador eram 4 ciclos de clock. Então você não consegue ligar um fio e fazer o sinal passar em um ciclo de clock. Você tem que botar coisas no meio do caminho para segurar ele, repassar de novo, segurar, repassar, segurar, repassar, para gastar 4 ciclos. Então hoje em dia você tem muito da sua frequência sendo dada por transferência de dados. Você está numa velocidade tão alta que você gasta isso. Certo? Bom, a nossa frequência é dada, tipicamente a gente dá essa frequência em GHz. Para quem pegar livros da segunda edição, terceira edição, você vai ver que ele fala várias frequências em MHz ainda, mas fora isso a conta é exatamente a mesma. Certo? E nós temos também 250 picosegundos, que é o período desse clock, o período de clock, né? Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando em alternativas para dizer exatamente a mesma coisa, ou o período ou a frequência. A gente vai usar muito mais a frequência. Certo? E aí a gente chega exatamente a uma fórmula que vocês já falaram mais cedo. Certo? Ok? Então, nosso tempo de CPU é o número de ciclos vezes a duração desse ciclo. A gente está chegando na nossa medida de tempo. Certo? O que significa isso? Você vai gastar N ciclos, onde cada ciclo tem esse tamanhozinho, logo você vai ter o seu tempo de execução. Você pode melhorar seu desempenho se você diminuir o número de ciclos, que a gente tinha falado agora há pouco, certo? Você pode aumentar a frequência, ou você tentar fazer alguma coisa em relação à quantidade de ciclos, quer dizer, um trade-off aí trocando o número de instruções, por exemplo. Ok? Isso também vai afetar você. Só para dar um exemplo um pouco mais detalhado, suponha que você tem um computador A com 2 GHz de clock e tempo de CPU de 10 segundos. Quer dizer, você vai rodar um programa no computador A, certo? Esse programa no computador A, ok? Ele gasta para a frequência de 2 GHz e gasta 10 segundos, certo? E aí você quer projetar um computador B.
Ao projetar o computador B, você quer que seu computador ele rode em 6 segundos. Ok? Então, o seu problema é, eu quero que o computador B rode em 6 segundos. Então, eu quero reduzir o tempo de 10 para 6. Certo? Mas, certo? Você pode tentar rodar o seu programa nessa velocidade. Quer dizer, você consegue fazer um clock mais rápido. Mas, infelizmente, você vai ter que gastar mais ciclos de clock. Uma outra coisa interessante também é o seguinte. Uma forma de você fazer o seu programa rodar, de aumentar o seu clock, é quebrar operações em pedaços. Faz sentido para vocês? Quebrar uma operação em pedaços? Aí você consegue rodar em mais ciclos de clock. É relevante isso para você? Se você dividir ao meio, talvez não seja, né? Mas, de repente, em certos casos, você consegue. Okay? Então, nesse exemplo aqui, o que nós temos? Nós conseguimos rodar o clock mais rápido. Ótimo, muito bom. Mas, no entanto, eu vou ter que mexer na frequência e eu vou ter que multiplicar por 20% o número de ciclos de clock. Para poder fazer minha aceleração de frequência, eu vou ter que multiplicar o número de clocks por 1.2. Tudo bem? O que a gente vai fazer então? Como é que o computador B vai ser? Qual mais rápido ou mais... Qual a frequência, no caso do computador B, que a gente vai ter que fazer? A gente vai fazer o seguinte. O clock do computador B é o ciclo do computador B dividido pelo CPU time do B. Então nós temos o quê? 1.2 vezes o número de clocks do computador A, já que eu vou ter que gastar 20% mais clocks, ok? Dividido pelo nosso 6 segundos, certo? Fazendo essa conta toda, a gente vai chegar à conclusão que o computador A gasta 4, você precisa de uma frequência de 4 GHz para o computador A. O que significa isso? Significa que você, para fazer manipulações de clock, para fazer manipulações de frequência, você vai afetar o número de ciclos. Então não adianta você pensar, eu tenho controle sobre esse componente, eu posso girá-lo livremente, eu posso aumentar a frequência indefinidamente, eu posso reduzir a frequência indefinidamente, eu posso aumentar o número de instruções, a gente não consegue fazer isso. Só para dar uma noção um pouco mais intuitiva para vocês, imagina o seguinte, suponha que isso aqui seja a escala de tempo, certo? Tudo bem? A gente vai ter 3 operações distintas no computador de vocês, tá? Só para facilitar um pouco. Vamos pensar que a nossa primeira operação, aqui é tempo zero, né? Tudo bem? E eu vou botar o clock aqui, ó. Tudo bem? Então nós temos 3 pulsos de clock diferentes. Suponha que você tenha a primeira operação, certo? E essa primeira operação, ela gasta esse tempo aqui. Quantos ciclos de clock você gasta para fazer a primeira operação? A operação A. Hein? 1. Não existe meio clock. Você vai gastar 1 ciclo. Tudo bem? Ok? Agora vamos pensar na operação B. A operação B, se ela começar aqui, ela vem até aqui. Quanto tempo eu gasto para realizar a operação B? 2 ciclos de clock. Tudo bem? E agora vamos pegar a operação C. A operação C, ela vem até aqui. Para facilitar para vocês, ó, eu vou tracejar. Essa é a operação C. Pode escrever no quadro isso, né? Vocês entenderam que é uma linha reta descendo aqui, né? Tudo bem? Ok? Certo? Uma linha reta torta. Mas, bom, quantos ciclos de clock a gente gasta para C? No fundo, eu queria fazer um bem enrolado, tá? Ok? Se gastar um, quase cravado. Vamos pensar assim. Tudo bem? Ok? O que acontece? O que nós temos aqui? Bom, nós temos algumas coisas bem interessantes. Suponha, certo, que eu consiga mexer um pouquinho no A. Vamos tentar mexer um pouquinho no A e vou trazer o A um pouquinho para menos. O que significa isso? Conseguir reduzir um pouquinho o A. O que significa reduzir um pouco o A? Significa que eu sou um projetista da Intel, estou lá com o Juliano trabalhando, certo? Nós estamos aqui, nós conseguimos fazer a operação A ser mais rápida. Eu tirei algumas portas lógicas, diminuí o circuito, fiz o A ficar menor. Ok? Tudo bem? Eu consegui mexer na frequência do meu processador? Não. Aí nós temos um outro problema. O chefe chegou lá e falou, eu quero uma frequência mais rápida. No fundo, tem um problema aqui que a gente não está tratando, que é como quebrar essas instruções. Suponha que eu possa quebrar, tá? Para ficar mais fácil para a gente. Suponha que eu possa quebrar essas instruções do jeito que eu quiser e elas continuam funcionando. Tudo bem? Então a gente vai pegar aqui
e eu vou pensar o seguinte. Se eu tiver uma sequência de código, quantos ciclos de clock eu vou gastar? Se eu tiver uma sequência A, B, C. 4 ciclos de clock. Tudo bem? Agora, o chefe pediu para a gente mexer na frequência. Eu vou dividir essa frequência aqui. Eu vou apertar essa frequência mais. Então a gente vai fazer isso aqui. Ó. Eu vou trazer a frequência para cá. O clock meu vai trazer para cá. E aí meu clock traz para cá e ele vem até aqui. E o outro pedaço, sei lá. 1,5 seria por aqui e o outro aqui. Ok? Então esse é o meu novo clock. Certo? A minha nova sequência ABC vai gastar quantos ciclos? No A ele vai gastar 1, no B ele vai continuar gastando 2 e no C 2, né? Tudo bem? Então a gente gastou 5 ciclos. E aqui a gente já sabe, né? 4 ciclos e 5 ciclos não quer dizer muito porque a gente mexeu na frequência. Tudo bem? Não dá pra gente fazer algo tão intuitivo, certo? Não dá pra gente somar isso tão intuitivamente assim, porque a gente teria que botar dedo, medir, eu não fiz com a escala direito. Mas dá pra vocês notarem que é possível que esses 5 ciclos sejam mais rápidos que esses 4. Eu não estou falando que são aqui porque eu não medi direito, mas é possível que você ache uma configuração onde 5 ciclos sejam mais rápidos que 4. Ok? O que aconteceu? Na hora que eu mexi a frequência, eu transformei a instrução C, que gastava 1 ciclo, numa instrução que gasta 2. Certo? A instrução A gastava 1 ciclo, continua gastando 1 ciclo. Só que um ciclo mais curto. E a instrução B gastava 2 ciclos e continuou gastando 2 ciclos. Então, quando você mexe na frequência do processador, a composição de tempo em cada uma das instruções fica, certo, variando. Não é porque determinada instrução passou a gastar mais ciclos que a outra vai ter que gastar também. Você faz ajustes e cada uma dessas instruções passam a gastar uma quantidade de ciclos levemente diferente. Ok? Tudo bem, então? Então, se a gente vai virar e falar um pouco disso, a gente precisa lembrar do nosso outro termo, que era o que estava faltando na fórmula agora há pouco. A gente precisa de um termo chamado de CPI. Certo? Então, o número de ciclos de clock, certo, que eu tenho é o número de contagem de instruções multiplicado pelos ciclos por instrução. Ok? Então, o número de ciclos do meu clock é quantos clocks eu gasto por instrução e o número de instruções que eu tenho. Até aqui, nesse momento, a gente está falando o quê? Eu estou falando que eu tenho... Oi? Certo? Eu tenho o seguinte, eu tenho um determinado número de ciclos médio por instrução e eu multiplico pelas minhas instruções. Bom, uma coisa importante é que se eu pegar exatamente esses dois termos aqui, né, e multiplicar pelo meu período, a gente consegue ter o tempo de CPU. Então a gente tem uma equação que dá exatamente o nosso tempo de CPU. Certo? Nós conseguimos pegar o tempo de CPU. Com isso, se a gente pegar, por exemplo, a contagem de instruções de um programa, é dada pelo programa, é dada pelo conjunto de instruções e é dada pelo compilador. Certo? Uma outra coisa interessante é que você pode pegar também, certo, a média de ciclos por instrução, que é determinada pelo seu processador, mas também pela composição dos seus programas. Então, programas diferentes podem ter CPI médio diferente. Faz sentido para vocês? Certo? Tudo bem? Então, deixa eu só pegar aqui uma coisa bem interessante para vocês, para evitar que algumas pessoas estão querendo dormir aqui, então tem que dar um exercício. Certo? Essa é a minha técnica. Não sei se funciona não, mas pelo menos eu vou na sala e consigo balançar um pouco vocês. Pensa na seguinte forma. Você tem 2 processadores diferentes. Tudo bem? 2 processadores diferentes. Já ouviram falar em instruções de ponto flutuante? São instruções que fazem contas de números fracionários, né? Ok? Certo? Que falar nisso é uma péssima tradução para o português, concordam comigo? Em inglês é floating point, em português deveria ser o quê? Exatamente. Porque em português não é ponto que você usa para separar o decimal, é vírgula, né? Então alguém decidiu traduzir a primeira palavra, a segunda palavra e ficou com isso até hoje. Certo? Mas a ideia é exatamente esse conceito. Depois a gente vai ver no capítulo 3 como representar números de ponto flutuante e vocês vão notar que a ideia do flutuante é exatamente que você vai definir onde a vírgula fica no número que você colocou lá. Bom, então vamos pensar o seguinte. Se você tem um programa,
certo? E você consegue colocar número de pontos flutuante nele, ele vai rodar instruções, e ele vai rodar instruções de pontos flutuantes no seu processador. Esse programa pode gastar menos instruções do que um outro programa que você vai rodar em outro processador e que não tem essas instruções disponíveis. Você consegue notar, ou você consegue intuitivamente perceber que eu posso ter um processador que não saiba fazer conta de número de pontos flutuantes e eu vou rodar um software em cima que faça essa conta para mim. Faz sentido para vocês? Tudo bem? Então tá bom. Então vamos pensar o seguinte agora. Então nós temos o processador A com ponto flutuante. Tudo bem? E nós temos o processador B sem ponto flutuante. Tudo bem? Ok? Como é que eu faço agora? A gente vai pensar o seguinte, só para facilitar um pouco as nossas contas, no processador A, eu vou escrever de lado aqui, espera aí. Nós temos o processador A com ponto flutuante e B sem ponto flutuante. No processador A, a gente vai pegar as instruções normais do nosso processador, certo? Vamos pegar todas as instruções sem ser as instruções de ponto flutuante. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui embaixo. O resto das instruções tem CPI igual a 1. Tudo bem? Todas as outras. Eu vou só falar dos pontos flutuantes ali. E, obviamente, no processador B, tem CPI igual a 1. Só que como o B não tem ponto flutuante, eu não tenho nada aqui. Tudo bem? Só para ficar fácil. Para dar conta, CPI igual a 1, não tem conta mais difícil do que essa para fazer. Ok? Então, CPI igual a 1. Se você tiver um programa no computador B com 1000 instruções, quantos ciclos vai gastar? 1000 ciclos. Fácil de fazer. Agora, no programa A, nós temos um pequeno problema. No programa A, toda vez que eu tiver uma operação de multiplicação de ponto flutuante, então vamos pegar as instruções de ponto flutuante do programa A. Se a gente tiver uma multiplicação, a gente gasta 20 ciclos. Então a multiplicação tem CPI igual a 20. Certo? A soma e a subtração tem CPI igual a 5. Certo? E a divisão tem CPI igual a 40. Números reais não são exatamente esses, mas proporções são parecidas. Tudo bem? Isso aqui é para facilitar a conta de vocês. Ok? Mas eu não disse muito ainda. Então, se eu quiser virar e pegar aqui, dado esse computador, eu quero comparar o desempenho entre os dois, certo? Suponha que os dois trabalhem na mesma frequência nesse primeiro momento, só para facilitar um pouco a nossa conta aqui agora. Então, a gente precisa de um pouquinho mais espaço. Vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte. Você vai ter um programa aqui que tenha 1000 instruções. Tudo bem? 1000 instruções aqui nesse programa. Certo? Dessas 1000 instruções que nós temos aqui, certo? Nós vamos ter 100 delas são somas ou subtrações, certo? 20 delas são multiplicações e 10 delas são divisões. Tudo bem? Vocês conseguem calcular o tempo que esse programa vai gastar? Plausível? Então, antes de vocês continuarem aqui, só falar mais uma outra coisa. O problema é que para rodar esse programa no computador B, eu não posso usar essas mesmas instruções, não é verdade? Eu não tenho essas instruções. Certo? E olha bem, a gente tem a noção de que qualquer instrução, quando você executa em hardware, ela é mais rápida do que executar o equivalente dela em software. Ok? Tudo bem? Então nós vamos ter o seguinte, uma instrução dessa de multiplicação, ela para ser executada em software, ela precisa, só para facilitar nossas contas, de 40 instruções de inteiros. Tudo bem? Uma instrução dessa de soma ou subtração precisa de 10 instruções de inteiro. E uma instrução dessa de divisão precisa de 80 instruções de inteiro. Ok? Então agora a tarefa de vocês é calcular o tempo de execução de cada um desses dois aqui. Eu já dei esse programa, certo? Eu dei um programa aí que tem 1000 instruções. Ela tem essa proporção aqui de operações aqui embaixo. Eu queria que vocês calculassem, pode juntar com a pessoa do lado, não deixe de dormir, ok? Certo? Dá aquela cutucada de leve assim.
Certo? E aí faz o seguinte, calcula o tempo que você vai gastar. A gente precisa o tempo de A em ciclos, tá? A gente quer o tempo de A, o tempo do B, e a gente quer o CPI médio de A e o CPI médio de B. Médio, certo? O que significa médio? Eu vou tirar a média do CPI, a média ponderada, de acordo com a composição das instruções que nós temos. Tudo bem? Feito, senhores? 5 minutinhos para vocês fazerem. Pode anotar no papel novamente. Quem está sem papel, tem aqui no quadro para ficar mais fácil. Tem mil no total. Pessoal, só um detalhe aqui, ó. 1000 é total, tá? Só falar aqui, ó. 1000 é total. 1000 instruções é o total. Dessas 1000 eu tenho 100 dessas, 20 dessas e 10 dessas. Esses caras estão dentro dos 1000, tá? Ok? Então são 870 das outras. Um ciclo, exatamente. Certo? São 870 das outras. Não é nem calculadora para fazer a conta. Então a divisão só de de
Uma coisa muito importante, deixa eu falar para vocês, olha, nas minhas provas, nos meus testes, nunca vai ter uma divisão por pi ou qualquer coisa assim. Então, se a conta está feia, é porque você errou. Certo? É claro que aqui, no quadro, quando eu chuto o exemplo de cabeça, pode dar um número meio estranho. Mas é pouco provável que caia. Certo? Uma vez teve um aluno que falou, posso deixar fração na prova? Eu falei, pode, mas está errado. Aí ele achou que eu ia dar errado porque ele não dividiu. Eu falei, não. Se você não consegue fazer essa conta de forma bem fácil, ela está errada. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Conseguiram fazer? Vamos responder o CPI do B primeiro? Tudo bem? CPI do B igual a 1. Pronto. Tá feito? Foi dado, né? Concorda comigo? Alguém achou o CPI do B diferente? Hein? Alguém achou diferente no B? Pode levantar a mão. Não? Isso, mas você consegue calcular. É possível calcular errado, mas vamos lá. Vamos fazer os outros aqui. Não entendeu por que o CPI do B é 1? Porque está dado no enunciado. CPI do B é 1. Certo? É por isso. Certo? Como é que você calcula? O que acontece? Qual é o raciocínio que alguns devem ter feito? Tudo bem. Certo? Qual é o raciocínio que alguns fizeram? Você pensa o seguinte. Você vê aqui que tem o CPI do A 40. Você faz a conta como se o CPI fosse 80. E aí, então, você simplesmente refaz a conta toda como se fosse o A, trocando os CPIs de 25 e 40 para 40, 10 e 80. Se você fizer essa conta, você vai achar um CPI diferente de 1 para o B. Mas calma aí, o CPI do B foi dado aqui no enunciado que é 1. Tudo bem? O que acontece? O que a gente falou? O B só tem um tipo de instruções. E essa instrução gasta um ciclo. O que vai acontecer? Eu vou gastar mais instruções para fazer esse programa rodar. Mas quantos ciclos essa instrução vão gastar? Um ciclo cada uma, não é verdade? Então a gente vai multiplicar o numerador, vai aumentar o numerador, mas vai aumentar o denominador também. Certo? Então vamos começar a fazer um pouco a nossa conta aqui. Só para poder... Tem que desligar esse áudio aqui. Uns bips. Bom, vamos lá. Então o que nós temos aqui? A gente precisa fazer a conta. Deixa eu limpar um pouco esse espaço aqui, senão eu não vou conseguir fazer conta. Oi? Agora para o seu cálculo, é isso? Oi? Atendendo a zero, tem limite e tudo mais, integral. Não, mas ó, teve uma matéria que eu fiz no meu doutorado que era assim, você saía da prova, todo mundo, aí se pegava, sei lá, 90% da turma concordava que a resposta era A, certo? 10% concordava que a resposta era B, então a gente tinha certeza que era B. Era sempre assim, certo? Era sempre a minoria acertava, não importa a questão. Certo? Era sempre o contrário, certo? Bom. Oi? A maior parte das vezes no B, mas a gente trocava. Bom, vamos voltar aqui. O que nós temos aqui? A gente precisa fazer essa conta, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos calcular agora. Bom, a gente já viu o CPI do B. Vamos calcular, o CPI do B está feito. Igual a 1. Certo? Qual é o CPI do A? Para calcular o CPI do A, a gente precisa calcular o tempo do A. Certo? Tempo em ciclos. Então nós temos no A aqui, nós temos 100 instruções de soma. Certo? Então vamos pegar aqui, ó, são 100 instruções de soma, onde as instruções de soma gastam 5 ciclos. Então,
nós vamos ter 500 ciclos. Tudo bem? Depois nós temos 20 instruções de multiplicação, que gastam 20 ciclos cada. 20 vezes 20 é igual a 400. Nós vamos ter 10 divisões que gastam 40 ciclos. Então nós vamos ter 10 vezes 40, que é igual a 400. E aí vão sobrar 870 instruções. Tudo bem? 1000 menos 100, menos 20, menos 10. Certo? Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 870 instruções vezes um ciclo. Tudo bem? Feito, senhores? Quanto dá esse total? 2.170 ciclos. É o tempo que o programa gasta para ser executado na máquina A. Tudo bem, senhores? Você sabe quantos ciclos gasta cada tipo de instrução, vai multiplicando, soma todo mundo. Como é que a gente calcula o CPI desse cara agora? E para isso que eu coloquei 1000 instruções. Para ficar fácil a conta para vocês. Tudo bem? Então, o CPI do A é igual a esse cara aqui. 2,17. Esse é o CPI do A. Tudo bem? Esse é o CPI do A. E agora, qual o tempo do B? Qual o tempo da máquina B? Oi? A gente vai fazer a mesma conta. O tempo da máquina B é o seguinte. Eu vou gastar 100 instruções original. Eram 100 instruções originalmente de soma, não era? Só que cada instrução dessa de soma, eu preciso substituir por 40. Opa, desculpa, por 10, né? Certo? Eu preciso substituir por 10. Cada uma dessas eu preciso substituir por 10 outras. Então, ao invés de ter 100 instruções, eu vou ter, certo? 1000 instruções. Só que aqui são 1000 instruções, não são 1000 ciclos. São 1000 instruções. 1000 instruções de um ciclo. Ok? Tudo bem? 20 instruções de multiplicação, onde a gente tinha, substituindo cada uma delas por 40 instruções, a gente vai ter 800 instruções. E aqui a gente também vai ter 800 também. Certo? E ainda vão sobrar 870 instruções das outras, né? Só que uma coisa muito importante é que todas elas gastam um único ciclo. O que eu fiz aqui? Eu peguei cada instrução de multiplicação, tirei essa instrução e botei 40 instruções no lugar. Tudo bem? Quanto tempo eu gasto para rodar essas 40? 40 ciclos. Eu não tenho uma instrução de CPI 40, eu tenho 40 instruções de CPI 1. Ok? Certo? Quanto dá isso aqui? 3.470. Então eu gasto 3.470 ciclos. Qual dos dois computadores é mais rápido? O computador A, porque ele gasta 2.170 ciclos. Qual dos dois computadores tem o menor CPI? O B, porque ele tem CPI igual a 1. Foi dado no enunciado. Tudo bem? MC722, segundo semestre de 2007. Um bom pedaço da turma do CPI da máquina dele. Na prova. Foi dado no enunciado. Exatamente isso aqui, os números mudaram um pouquinho, tá? Eu não lembro os números de cabeça. Desde então, eu coloco esse exercício na sala de aula para vocês. O que acontece? Não foi pegadinha, certo? Foi para facilitar as coisas. Eu botei o CPI igual a 1 e o pessoal não acreditava. Não pode dar CPI igual a 1 na resposta, né? Na verdade, eu perguntei quantas vezes a máquina A é mais rápida que a máquina B, né? Ou melhor, a máquina B era mais rápida que a máquina A. Só que não queriam dividir por 1. Não pode cair numa prova uma divisão por 1. Certo? Bom, não foi proposital colocar isso aqui, mas foi interpretado de forma errada. Então, o que acontece aqui? Primeira coisa, CPI, a gente trabalha com CPI numa média. Então, você pode chegar aqui e fazer o seguinte, eu tenho dois compiladores completamente diferentes, ou um compilador sendo usado com dois conjuntos de opções diferentes. Então, eles vão gerar conjuntos de instruções diferentes, eles vão usar instruções diferentes, mais ou menos instruções, e como as instruções são diferentes, o CPI daquele mesmo programa pode ser diferente. Faz sentido para vocês? Faz. E é por isso que a gente trabalha com CPI médio. A gente quer trabalhar com CPI médio justamente para evitar um pouco desses problemas. Certo? Ok, senhores?
Então, só para mostrar aqui, a gente tem um outro exemplo de CPI aqui, certo? Onde, no fundo, o que a gente está querendo fazer aqui? No fundo, a gente está querendo pegar dois computadores distintos, computador A e computador B. Eles têm períodos diferentes, mas eles têm CPIs também bem diferentes. E aí você precisa saber qual computador é mais rápido. O que significa isso? Pura e simples aplicação da fórmula. Então você vai pegar o ciclo do computador A, certo? Ciclo do computador A, multiplicado pelo CPI do computador A e pelo instruction count. E aí você vai calcular quanto tempo um programa gasta. Então, a conta em si, a expressão em si, é relativamente simples. Você tem 3 fatores, certo? Você tem o número de instruções que você quer, o período e o CPI médio, certo? A única coisa que isso vai complicar é você achar o valor de cada um deles para a sua equação. Okay? Então, aqui nesse caso aqui, nós temos que o computador A gasta um certo número de instruções vezes 500 picosegundos e o B gasta um certo número de instruções vezes 600 picosegundos. Logo, o computador B é 20% mais rápido que o computador A, mesmo tendo um período maior. Ok? Ao contrário, desculpa. O computador A é mais rápido que o B. Aí, um outro exemplo aqui é se você compilar código de um certo processador, garanta o processador igual, mas você compila com compiladores diferentes, ou opções diferentes de compilação, certo? Então você tem sequências de código distintas do seu programa. Por exemplo, você tem o seguinte, nesse momento aqui você pegou aquele mesmo programa e você passou por um compilador com 3 opções diferentes, ou você checou e escolheu implementações diferentes de trechos de código. Você pode estar pensando isso só dentro de um pedacinho do compilador, ou pode estar pensando num programa como um todo maior aqui. Então o que nós temos aqui? Nós temos instruções da classe A, instruções da classe B, instruções da classe C, certo? E essas instruções da classe A, e B e C, nós temos o seguinte. Se você tiver uma instrução da classe A, você tem um CPI 1. Se você tiver uma instrução da classe B, você tem um CPI 2. Se você tiver uma instrução da classe C, você tem um CPI 3. Ok? Bem direto. E você tem duas contagens de instruções. Na hora que você gerou seu código, você gerou 2 códigos diferentes, certo? E esses 2 códigos diferentes, eles têm um mix diferente de instruções. Então aqui nós temos, para a primeira sequência, essa é a combinação que nós temos, certo? Então nós temos 2 instruções da classe A, uma da classe B e 2 da classe C. Para a segunda sequência, nós temos 4 instruções da classe A, uma da classe B e uma da classe C. Como é que a gente faz a sequência? Novamente, muito parecido com o que vocês fizeram com a multiplicação, só que agora eu não falei que é multiplicação, divisão, não falei nada disso, certo? Então nós vamos ter aqui, certo? Você vai multiplicar fator por fator. Então, se você pegar a sequência 1, você vai ter 2 instruções da classe 1, uma da classe 2 e 2 da classe 3. Se você tiver, o que vai dar 10 ciclos, se você tiver instruções da sequência 2, você vai ter 4 instruções da classe 1, com CPI 1, né? Uma instrução com CPI 2 e uma com CPI 3, o que dá um total de 9 ciclos. Novamente você consegue calcular o CPI, dado que eu tenho as mesmas instruções e eu tenho uma quantidade diferente de instruções aqui, a gente consegue calcular um CPI médio diferente, certo? Onde o CPI da sequência 1 é um CPI 2 e um CPI da sequência 2 é um CPI de 1,5. O que acontece aqui? A gente consegue, então, tentar comparar desempenho de máquinas ou comparar escolha de sequência de código. Esse último exemplo aqui é uma visão muito mais, por exemplo, de um projetista de compilador. Ele tem essas 2 alternativas de código, qual das 2 que ele vai querer usar, do que uma decisão, por exemplo, de um programador, por exemplo, que ele não vai ter acesso exato às instruções que ele vai usar. Por outro lado, o programador pode escolher chaves de compilação para chegar nesse resultado. Ok, senhores? Dúvidas, perguntas, senhores? Então, oi. Eles vão para o site assim que eu conseguir subir o servidor novo que queimou o HD ontem. Certo? Mas ele vai para o site sim. Só para poder fechar, então, só para fechar a fórmula nossa, gente, só para, antes de vocês olharem, tempo de CPU é o número de instruções por programa multiplicado pelo número de ciclos de clock por instrução multiplicado pelo número de segundos pelo ciclo de clock. Quer dizer, basicamente o que a gente tinha falado, nós temos os componentes todos. Tipicamente você não trabalha com esses 6, você trabalha com um pequeno subconjunto.
E o desempenho do seu computador depende do algoritmo. Se você puder melhorar o seu algoritmo, melhore, que você vai ter um ganho de desempenho. Sua linguagem de programação, que vai afetar a contagem de instruções e o CPI. O compilador, que afeta a contagem de instruções e o CPI. E o conjunto de instruções, que afeta a contagem de instruções, o CPI e o tempo de cada ciclo. Feito, senhores? Dúvidas, perguntas? Então, até